Olá, cá estamos nós, mais uma vez, no alto do Espigão da Paulista, avenida símbolo de São Paulo, para o nosso programa Conversando com São Paulo. Encontro semanal em que trazemos pessoas, personalidades que têm algo a dizer à nossa cidade, ao nosso estado. Este programa é produzido pela JBO Assessoria e tem o apoio cultural do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, uma instituição que coloca a seu dispor cursos que possam capacitá-lo para o exercício de uma atividade secundária, uma atividade paralela. Estamos falando especificamente do curso de perito judicial. E temos também o apoio da nossa querida Sociedade Amigos da Cidade, fundada em 1934 por um grupo de idealistas e amantes de São Paulo, tendo à frente Prestes Maia. Contamos com o apoio do CAESP, que é o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo. CAESP, que coloca à disposição seus serviços na área de arbitragem e mediação, diminuindo assim aquele grande volume que pesa sobre o judiciário convencional. Meus amigos, hoje temos a oportunidade de receber um amigo de longa data, um confrade da nossa academia, uma pessoa a quem eu admiro pelo seu trabalho, pela sua intelectualidade, pela sua atividade. Ele é presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Depois ele vai nos falar alguma coisa a esse respeito. Ele é presidente também do Conselho de Altos Estudos, Conselho de Estudos Avançados, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi presidente do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, e é seu presidente emérito. Bem, eu vou parar por aí, embora ele tenha muitas outras atividades e virtudes. Eu estou me referindo ao meu amigo, Dr. Rui Altenfelder. Boa tarde, Dr. Rui. Boa tarde, JB. Uma satisfação enorme conversar com você e com São Paulo. Obrigado, a satisfação é nossa e é interessante porque hoje nós vamos ter aqui uma reciprocidade. Os nossos telespectadores e telenautas estão agora assistindo ao programa Conversando com São Paulo, em que eu entrevisto Rui Altenfelder. Logo mais às 23 horas, pela TVA, também pela NET, vocês poderão assistir ao programa Diálogo Nacional, em sua 99ª edição, em que o Dr. Rui Altenfelder me entrevista. Então vocês poderão nos ver, a dupla dinâmica, duas vezes. Agora, às 16 horas e também às 23 horas. Meu amigo Rui Altenfelder, meu confrade, meu colega advogado, é uma honra tê-lo aqui. E o nosso programa geralmente começa querendo conhecer a pessoa atrás da personalidade. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre o homem Rui Altenfelder. Vamos lá. Eu nasci em Recife, estado de Pernambuco, família toda de São Paulo. Até quando recebi o título de cidadão paulistano, o vereador que me saudou disse que eu tinha coração paulista e alma pernambucana. Interessante. Eu fiquei 8 meses em Recife. Meu pai, na época, gerenciava uma unidade fabril Seu pai é paulistano. Estado, família toda paulistana. E depois de 8 meses, a família retornou a São Paulo e o pau de arara Rui Altenfelder veio junto, né? E aqui estou há 76 anos, que é, aliás, 76 não, 7,6 cilindradas. É mais simpático que assim. É a minha idade. 7,6. Bem, nós vamos conversar um pouquinho
sobre aquilo que o Rui desenvolveu no CIEE. Eu acompanhei muito disso, fui palestrante algumas vezes a seu convite e gostaria que você falasse aos nossos telenautas e telespectadores sobre a sua atuação no CIEE, sobre o que é o seu CIEE, a sua obra desenvolvida ao longo do Brasil. Vamos lá. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, este ano completou 61 anos de ininterrupta atividade. Ele foi criado em 1964 por um grupo de empresários, educadores, sindicalistas, estudantes que pensavam numa forma de inserir os jovens no mercado de trabalho. E assim aconteceu. A fórmula encontrada foi o estágio nas empresas. O CIEE nasceu, portanto, com essa miscelânea de pensamentos e o foco, preparar os jovens para o mercado de trabalho. Ao longo desses 61 anos de ininterrupta atividade, o CIEE foi aperfeiçoando a sua metodologia, foi se espraiando por este Brasil afora. Hoje, mais de 350 postos do Centro de Integração Empresa-Escola encontram-se instalados pelo Brasil. E, durante esses 61 anos, aproximadamente 3 milhões de jovens passaram pelo estágio no CIEE e muitos deles acabaram tendo a sua primeira carteira de trabalho anotada como seu primeiro emprego. Interessante. O nosso amigo comum, o presidente Durso, sempre fez questão de destacar que ele foi estagiário pelo CIEE. Ele tem orgulho disso. Assim como o Durso, vários grandes nomes hoje de pequenas, médias, grandes empresas passaram pelo CIEE como estagiários. Por outro lado, a governança do CIEE é algo também que merece ser destacada. Ele é dirigido por um conselho que é a sua Assembleia Geral. Essa Assembleia elege o Conselho de Administração e o Conselho de Administração escolhe, portanto, os seus colaboradores diretos. Hoje são 7 conselheiros que integram o Conselho de Administração. Eu sucedi na presidência do Conselho ao nosso grande amigo, professor Paulo Natanael Pereira de Souza. Sim. Fez um brilhante trabalho no CIEE. Um educador extraordinário. Sem dúvida. Doutor em educação e um apaixonado pela educação. Sem dúvida. E aprendi e aprendo muito com o professor Paulo. E o meu sucessor na presidência do Conselho é um empresário, empreendedor, que eu diria que nasceu no CIEE. O Luiz Gonzaga Bertelli. Grande Gonzaga Bertelli, também nosso colega advogado, também nosso confrade na Academia Cristã de Letras. Na gestão do Paulo Natanael e na minha gestão, o Bertelli presidia a diretoria executiva. Sim. E julgamos, lá no CIEE nós temos um estatuto muito bem organizado e estabelece que o presidente do Conselho de Administração só pode acumular 2 gestões de 3 anos cada um. Assim aconteceu com o professor Paulo Natanael e comigo. Fiquei 6 anos como presidente do Conselho. E acabamos desenhando o perfil do meu sucessor e, como uma luva, caiu na pessoa do Bertelli. Sim, o Bertelli realmente tem condições para isso. Ele vinha há muito tempo como presidente executivo, muito dinâmico, estrategicamente preparado. E nasceu lá dentro, né? Nasceu como a gente brinca, né? É do berço. Agora, além do estágio, JB, o CIEE desenvolveu também, eu acho que foi a primeira entidade filantrópica de assistência social que desenvolveu
a formação do aprendiz legal. Como é sabido, até 10 anos atrás, o menor não podia trabalhar. Vedação constitucional. Na gestão do presidente Lula, foi aprovada uma modificação nesse dispositivo, permitindo que o menor que se formasse através dos cursos de aprendizagem poderiam trabalhar a partir dos 14 anos. O CIE enxergou nisso uma medida absolutamente necessária. Afinal de contas, os jovens estão aí clamando por aprender mais e por trabalhar. E hoje o CIE é o maior formador de aprendizes no Brasil. Aproximadamente 300 mil jovens já passaram pelos cursos de aprendizagem que o CIE proporciona. Que coisa extraordinária. São dois aspectos que tenho sempre destacado. O primeiro que é estabelecer um vínculo daquele que está aprendendo com aquilo que ele vai fazer. Ou seja, essa integração empresa-escola faz com que a coisa não fique meramente na teoria. Eu me lembro sempre de que quando terminei o meu curso na Escola Militar, fui me apresentar na primeira unidade com alguns colegas, os mais antigos que lá estavam, abanaram a cabeça e diziam, pronto, aí vem um bando de apostilas fardadas. Porque a teoria que se aprende na formação de qualquer curso é muito distante da realidade do dia a dia. E o CIE, ao estabelecer essa integração empresa-escola, elimina esse nó e faz com que caminhem juntos, teoria e prática. E a segunda é dar oportunidade de trabalho para menores. Uma pessoa com 14 anos já tem muita condição de trabalho, de aprendizagem. Eu não vou falar do meu tempo, mas eu comecei com 9 anos. E comecei porque eu queria trabalhar. E a escola ainda sobrava tempo. E eu ficava pasmo, espantado, admirado de ver as pessoas que atendiam no armazém. Lá na minha cidade, Presidente Prudente, no armazém Coraza, eu ouvia a pessoa meter aquela concha no feijão e despejar num saquinho de papelão. E eu me imaginava fazendo aquilo. E consegui. Eu pedi e consegui trabalhar lá e foi uma realização. E a partir daí vim trabalhando toda a minha vida. E vejo que há muita criança que gostaria de trabalhar, que não gostaria de ficar com o tempo ocioso. E o CIE permite que isso aconteça a partir dos 14 anos. E há uma advertência que se uma boa instituição, como o CIE, como as empresas, não ocupa o tempo desses adolescentes, o crime organizado o fará. Então é mister que nós tenhamos meios de envolver, de trazer para o trabalho, para a atividade útil, esses pré-adolescentes e adolescentes. E aí, JB, vale também, no seu programa, conscientizar as empresas em geral, seja da área de comércio, serviços, indústria, que se conscientizem no sentido de absorver esses jovens aprendizes, porque eles são formados, porém, nem todos têm a oportunidade, depois de formados, de serem admitidos nas empresas, apesar da lei que criou o aprendiz legal determinar, estabelecer alguns requisitos que obrigam as empresas em geral a admitir aprendizes, mas nem todas seguem isso. Fica aí esta advertência, essa solicitação, esta súplica para que os empresários se interessem pela absorção dessa mão de obra tão útil. E muitos são tão eficientes que começam na condição de aprendiz e continuam vida afora na empresa. É importante que façamos isto. Volto a dizer, se as boas instituições não o fizerem, as más o farão
com toda a certeza. Estamos com o nosso programa Dialogando, Falando com São Paulo, e com o apresentador e produtor do programa Diálogo Nacional, Rui Altenfelder, que logo mais vai nos falar a respeito do Conselho Superior de Estudos Avançados que ele preside na Fiesp. E vai nos falar também sobre a sua atuação como presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Logo depois do intervalo. Não se afastem. Esperamos contar com o prosseguimento da sua audiência. Até já. Pirâmides. Quem as construiu? Atlântida. Você acredita? OVNIs, UFOs, vida alienígena, estes e muitos outros mistérios você vai ver aqui conosco no programa Os Arquivos X. Eu aguardo você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, meu nome é Marilim Martinazzo. Meu programa chama Nos Passos de Marilim. Eu espero vocês toda semana com muita novidade aqui na TV Geração Z. Um beijo em Z para todos. Aqui na TV Geração Z, um programa feito para você de negócios e carreiras. Um programa com dicas, informações e muito conteúdo. Um programa de entrevista, semanal e ao vivo, aqui na TV Geração Z. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores e produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. O que te remete à palavra Disney? No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. L de bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Gente de sucesso, vitoriosa, brilhante, Zildete Montiel Business, aqui na TV Geração Z. Assista, você vai gostar. Olá, estamos de volta, sem que tivessem me avisado, né? Nós temos uma técnica, vocês sabem, 5, 4, 3, 2, 1. Mas houve aí uma dinâmica diferente, de repente eu estou na tela. Isso acontece e é até bom que aconteça, porque é assim que vamos aprendendo. Afinal de contas, eu sou jovem ainda, eu aprendo. Estamos apresentando o nosso programa Conversando com São Paulo, que hoje está conversando com o Dr. Rui Altenfelder. Falamos até agora sobre o CIEE, essa importantíssima instituição que ele presidiu por 6 anos e é o seu presidente emérito.
Agora nós queremos que o Dr. Rui Altenfelder fale sobre o Conselho Superior de Estudos Avançados que ele preside na Fiesp e que é também de importância fundamental. JB, eu ingressei na Fiesp disputando eleições. Na época, o Luiz Eulálio de Bueno Vidigal formou uma chapa para disputar a presidência com o Dr. Teobaldo de Nigres. E acabamos ganhando a eleição. O Luiz Eulálio, então, me convidou para presidir o Instituto Roberto Simonsen, que é o órgão cultural da entidade. No Instituto eu propus, e todos aceitaram, a criação de conselhos de estudos. Então foram criados alguns conselhos, Conselho Superior de Economia, Conselho Superior do Agronegócio, Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Sociais e o Conselho Superior de Estudos Avançados. Eu coordenava os conselhos, após sucessivos presidentes, Luiz Eulálio, Mário Amato, Horácio Piva, Carlos Eduardo Moreira Ferreira e agora Paulo Scaff, os conselhos ganharam uma consistência muito importante. Eles geram, são os think tanks, os tanques de ideias da Fiesp, geram ideias, discutem-se propostas e essas propostas são então encaminhadas ao plenário da Fiesp, que as transforma em propostas da indústria de São Paulo. Interessante. O conselho que eu tenho a responsabilidade de presidir tem aproximadamente 60 integrantes, dentre acadêmicos, jornalistas, empresários, sindicalistas e outras profissões. É um grupo bem eclético. Ele é plural, ele é apolítico e é supra-ideológico. Muito bom. Nos reunimos necessariamente, obrigatoriamente, uma vez por mês, debatendo um grande tema de interesse geral e não apenas da indústria. Nesse aspecto, aliás, estão bem supridos, porque o que não falta no momento são grandes temas de interesse e de importância nacionais. E ideias não faltam, né, JB? Sim, sim. Você mesmo aqui no Conversando São Paulo, você tem apresentado propostas muito interessantes. Agora, o que está faltando, e aí vamos pedir, provavelmente o Paulo Scaff, que preside a Fiesp, ele vai criar um conselho de mágicos, né, para transformar essas ideias em alguma coisa prática, porque essas ideias são apresentadas, são buriladas, apresentadas ao governo, seja o executivo, seja o legislativo e o próprio judiciário, e acabam morrendo para onde são enviadas. Então, falta vontade política no nosso país. Continua faltando vontade política no país. É impressionante que passa governo e o problema continua sendo falta de vontade política. Porque quando há uma vontade, há solução para o problema. Quando não há vontade, pode haver tudo. Ideias, recursos e tudo mais que não se resolve. Eu gostaria agora que você falasse sobre a academia que você preside, a Academia Paulista de Letras Jurídicas. Vamos lá. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é o órgão oficial. Ela cadastra, fiscaliza, cobra as anuidades, enfim, ela presta serviços compulsórios aos profissionais do direito. Aliás, estamos a alguns dias da eleição para a escolha do novo presidente. Temos 6 candidatos disputando a presidência da nossa OAB. À frente estão 2, né? Estão Marcos da Costa, que é o atual titular,
e também o Dr. Ricardo Sayeg. Os dois estão ali, par e passo, ambos com propostas muito boas, ambos com capacidade para presidir esta que é a maior associação de profissionais liberais das Américas. Mais de 300 mil profissionais. Sim, sim. Né? Muito bem, a ordem, então, é o órgão formal, oficial. Nós temos o Instituto dos Advogados, que estuda os grandes temas ligados à profissão. A Associação dos Advogados, que faz a mesma coisa, mas sob um aspecto mais prático. Ela discute com os tribunais, discute com os juízes, as necessidades do advogado no exercício profissional. E temos a Academia de Letras Jurídicas. Função da academia é debater os grandes temas jurídicos do país. Para isso, são os 80 acadêmicos. Cada um desses acadêmicos representa uma fonte do saber jurídico. Atualmente, a academia ela foi presidida pelo grande jurista Ives Gandra da Silva Martins, e eu sucedi ao Ives Gandra na presidência. Mas tem nomes notáveis que integram a academia e, por exemplo, a última reunião, a academia debateu 2 grandes problemas no momento. A chamada delação premiada. E outro, a prisão em flagrante. Ou seja, justifica-se prisões em flagrante para obrigar o aprisionado a fazer a delação premiada. Esse foi o grande tema. Delicadíssimo. E não há uma conclusão. Delicadíssimo. O objetivo da academia é levantar os temas sob todos os aspectos e permitir que os acadêmicos e os profissionais do direito, em geral, debatam, aprofundem a discussão desses grandes temas. Interessantíssimo. E eu pergunto, as reuniões da academia são fechadas apenas para os acadêmicos ou outras pessoas, outros advogados poderiam assistir, ter que eventualmente Não há nenhuma participar? Determinação de que a academia seja apenas dos acadêmicos. Os acadêmicos, eu diria, têm voz e voto. Sim. Aqueles que são convidados assistem. E, eventualmente, se tiverem alguma grande contribuição, terão a permissão para apresentar suas sugestões. Aí está uma atividade importantíssima para a advocacia. Levantar sugestões, ideias, debater problemas, debater amplamente com cabeças que estão preparadas para isto. Porque desde o primeiro ano da faculdade, o advogado está sendo formado para procurar soluções, para procurar determinados aspectos que outros olhos não veem e trazê-los à luz para o debate. O Brasil está precisando disso, mas precisa também de algo a que você fez referência muito sabiamente. Não bastam as ideias, é necessário que elas sejam colocadas em prática, que elas sejam implementadas. Eu tenho certeza de que grandes sugestões foram encaminhadas pela academia e por outras instituições ao poder público, para que as implementassem. Infelizmente, continuou tudo como dantes no quartel de Abrantes. É uma lástima, é uma pena que isso aconteça. Além de presidir a academia, o Dr. Rui Altenfelder também tem produzido obras, tem produzido livros. E eu gostaria que você agora, como escritor, falasse de algumas dessas obras que você produziu. Eu fui, JB, assistente do professor Miguel Reale, o grande jurisconsulto, talvez o maior jurista brasileiro. E uma vez eu perguntei ao professor Miguel Reale, professor, quando o senhor escreve uma crônica, um artigo, um livro,
o que acontece na sua mente, depois da mente para o papel, qual é o caminho percorrido. O professor Miguel Reale, com a sua sabedoria, parou, pensou e me disse: ô Rui, o primeiro passo é a reflexão. Colocar as ideias, fazer uma tempestade de ideias na sua cabeça e depois escolher o foco que você vai desenvolver. Escolhido o foco, coloque articuladamente na sua cabeça em ordem aquilo que você desenvolverá. A partir daí, pegue o seu papel, a sua caneta predileta e comece a fazer com que da mente venha a ordem para os braços, para as mãos, para a caneta e a partir daí desenvolva a sua crônica ou o seu livro. Eu segui o professor Miguel Reale nisso e não passo um dia sem escrever alguma coisa. Mas eu decidi, fiz uma proposta a mim mesmo, e ao final de cada ano, eu reuni as crônicas que eu publico nos principais jornais brasileiros, nas revistas brasileiras, nas revistas técnicas também, e em forma de livro. Então já são 6 anos que a cada final de ano sai um livro. Muito interessante. Com as minhas crônicas e alguns artigos mais técnicos também. Você que também é um grande escritor, você também tem a sua metodologia de escrever e de ensinar os seus alunos nos seus fabulosos cursos de oratória. Eu tive a oportunidade de ouvir ontem. Ontem foi terça-feira. Eu gravei o meu programa de televisão Diálogo Nacional com o JB Oliveira. E assisti a fita do programa na noite de ontem, junto com a minha esposa. JB, mais uma vez, deu um show de competência. E, ao final da hora, o programa dura 52 minutos aproximadamente, a minha esposa vira-se para mim e diz: já acabou? Eu trouxe para você, JB, a fita do seu programa. Ah, muito obrigado. Que vai ao ar hoje à noite. Muito obrigado. A partir das 23 horas, na NET, na TVA, através da TV aberta, e a partir de amanhã, esse programa está na internet, onde ele fica às 24 horas por dia. No endereço www.dialogonacional.com.br. Vale a pena assistir o JB. Muito obrigado. Obrigado por ter trazido a fita. Agora eu já vou poder tê-la antes mesmo dos telespectadores e telenautas. Obrigado por ter me recebido em seu programa. Foi agradabilíssimo estar lá com você. É um programa diferente aqui do meu. O meu aqui, como eu disse, não deveria ser nem conversando com São Paulo, mas sim proseando com São Paulo. E é o que eu chamo de conversa de beira de fogueira. Você que é citatino, que é paulistano, talvez não conheça, mas os interioranos, e lá está me assistindo em Sorocaba o meu amigo Bento Pucci Neto, lá está em Presidente Venceslau, um outro grande amigo que não perde um programa, que é o Marcelo Taca, e eles sabem o que é essa expressão, conversa de beira de fogueira. A gente vai chegando, vai proseando descontraídamente, um assunto puxa o outro, e assim é o meu programa, não tem nem script, tem conversa. Agora, o programa dele não, aí é um programa organizado, tem um diretor, excelente diretor, por sinal, cuida muito bem para que tudo caminhe de acordo. Tem um cinegrafista que está ali o tempo todo focando, tem a Juliana também coordenando. Nós vamos tocando aqui da maneira que podemos. É o Alexandre, né? Alexandre.
e o Xavier. Xavier. É uma equipe muito boa. E o Rui, que entrevista com essa categoria, com essa classe de acadêmico, que nos faz muito bem. Na ocasião em que estivemos lá, falamos sobre o nosso audiolivro, que você já conhece. Tem até a imagem já gravada, que é este aí. Homens são de Marte, mulheres são de morte. Nós fomos conversar com o Rui sobre as diferenças comunicacionais e comportamentais entre homem e mulher, mostrando que elas existem e que nós constatamos a cada instante essa diferença, mas elas são complementares. E nós, o Rui, no caso dele, eu, que estamos casados já, eu há 45 anos, o Rui há 55. 55 anos, nós sabemos disso. Há diferenças, mas essas diferenças são complementares, não são conflitivas. Eu, às vezes, conto, Rui, de um casal que foi procurar o sacerdote para celebrar bodas de ouro. E o sacerdote disse, mas que coisa bonita, tão raro isso, bodas de ouro, 50 anos de casado. Vocês nunca pensaram em separação? A mulher responde de bate-pronto, nunca. O homem pensa um pouco, analisa, coça a nuca e responde, em separação não. Agora, em assassinato. E a grande verdade é que ao longo da vida conjugal, há alguns instantes em que o marido tem vontade de trucidar a mulher. E muito mais vezes ela tem vontade de acabar com ele. Por isso até a prece da mulher é esta. Senhor, dá-me compreensão para entender tudo aquilo que meu marido faz. Dá-me paciência para suportar as coisas erradas que ele comete. Mas, Senhor, não me dá força, senão eu acabo com ele na pancada. Brincadeiras à parte, a verdade é que homem e mulher são seres da mesma espécie humana, mas de naturezas diferentes. E exatamente nisso está a beleza e a grandiosidade do matrimônio. Meus amigos, eu falei mais do que um entrevistado. Mas o Rui propicia isso, porque vocês viram quanta provocação ele fez citando o J.V. Oliveira. Agradeço, Rui, pela sua presença conosco, pela honra que nos deu de participar do nosso programa. Uma satisfação da minha parte participar de um programa que já festejado e elogiado. Muito obrigado. Caros telespectadores, telenautas, muito obrigado. Permaneçam nos acompanhando através da internet e na próxima quarta-feira estaremos juntos. Até lá.